conhecimento judaico, ela está mais próxima da religião, enfim, ela tem uma responsabilidade com aqueles que estão mais afastados, com aqueles que momentaneamente, pelo menos do lado revelado, não estão cumprindo a Torá Mitzvot no momento. Então existe uma responsabilidade, aqueles que sim estão, enfim, mais próximos, com aqueles, eles têm uma responsabilidade para com aqueles que estão mais afastados do judaísmo, da religião, enfim, de Hashem. De trazê-los. Exatamente. O Rebbe traz essa ideia que nós estamos falando, né, que é a responsabilidade, enfim, espiritual, a responsabilidade que o mais velho, trazendo para o campo espiritual, trazendo no âmbito espiritual, a responsabilidade que a pessoa mais velha, que significa uma pessoa que ela tem mais conhecimento, que ela está mais próxima, com o Katan, com aquele que é menor de idade, que significa no sentido espiritual, que ele sabe menos, que está mais afastado, que com relação à religião, por assim dizer, ele é chamado de Katan, com relação ao lado espiritual, enfim, com relação ao lado de Mitzvot, ele ainda é Katan, porque ele ainda não está fazendo, não está cumprindo, enfim, não está realizando as Mitzvot, está um pouco afastado. Então existe aqui uma responsabilidade. E aí, o Rebbe traz que, e aí com isso a gente vai talvez poder entender a ideia a ideia que justo nessas 3 Mitzvot a Torá quis nos ensinar. Justo nessas 3 mitzvot da Torá quis nos ensinar essa responsabilidade que existe para a pessoa que sabe mais, para a pessoa que está mais próxima com aqueles que estão afastados no momento. Porque qual é o diferencial que existe nessas 3 mitzvot? A gente falou, ou que o cara está super envolvido, né? Enfim, ou que na verdade é uma coisa que fácil de alcançar, porque tem repudia, que é o inseto. Mas aí significa, e mesmo assim o cara faz, quer dizer que se trata de uma situação de uma pessoa que ela já está num nível muito baixo. Ela está fazendo uma coisa que seria, enfim, uma coisa muito baixa. Isso representa o inseto. O sangue representa algo que a pessoa está muito envolvida. E no caso da Tumá, do Kohen Gadol, do Kohen, que é algo que está acima da lógica. Toda a ideia de pureza e impureza é algo que está acima da lógica, algo que nós não compreendemos. Então a Torá está nos ensinando, então esse seria o diferencial, algo que está acima da lógica, que enfim faz parte daquilo que é como a gente fala, algo que é assim, que é sobre não como a gente diz, não sobrenatural, mas enfim, está acima da lógica. Enfim, existe alguma palavra mais específica para acima da lógica? Tá bom. Algo que está além da razão, que não tem uma razão. Sim, eu entendi. Sim. Eu estou tentando buscar a palavra. Mas, pelo menos, sobrenatural não se encaixa muito, né? Sobrenatural seria com relação à natureza. Aqui seria sobre a lógica, sobre acima, o intelecto, né? Acima da lógica, sim. Agora, e por quê? Então, o que a gente aprende daqui? Que a Torá está nos ensinando que nessas 3 coisas, então, a pessoa poderia dizer, a pessoa que sabe mais, enfim, tem responsabilidade com aquele que sabe menos, porque a pessoa que está mais conectada tem responsabilidade com aquele que está mais afastado. E, enfim, obviamente que é no sentido prático da questão, né? Porque, obviamente, que no sentido, enfim, cada a espiritualidade a gente não pode comparar no sentido mais interno, né? Enfim, pode ser aquele que talvez está fazendo menos, mas tem mais espiritualidade, está no nível mais, enfim. Acho que é abstrato. Abstrato, porque a gente tem um mundo sensível, onde a gente toca, sente cheiro, fala, ouve. Então esse é o mundo sensível, né? Da sensibilidade que a gente sente. Sim. E o que está acima, que não é o sobrenatural, é abstrato, que é o campo das ideias, onde a gente não alcança e que não é sobrenatural, é abstrato. Certo. Então no campo abstrato, enfim, a gente, obviamente, então pode ser, enfim, porque cada um está num certo, cada um tem um nível que a gente não consegue enxergar. Isso. Então, né, não tem como fazer, enfim, comparações de falar quem está mais, quem está menos. Medir, né?
Mas no campo, enfim, prático, aquele que está, enfim, mais próximo, tá, enfim, está cumprindo, enfim, então ele tem uma responsabilidade com aquele que no momento não está cumprindo. Só que a gente poderia pensar que a educação, ela poderia, quer dizer, só essa responsabilidade só haveria num caso mais comum, vamos chamar assim, num caso que não é tão extremo, que não seria tão extremo. No caso comum teria essa responsabilidade, mas no caso mais de extremo não haveria. Ou seja, nesses casos, né? No caso do sangue, que a pessoa está super envolvida, então talvez aí a gente diria que, talvez não diria, uma vez que a pessoa já está tão envolvida, não adiantaria mais tanto eu tentar enfim, tirar ela dessa situação, enfim, ela já está muito envolvida com aquilo, então vai ser muito difícil, por assim dizer. Quer dizer, a Torá talvez não responsabilizaria a pessoa mais velha, a pessoa que sabe mais, no sentido espiritual, dele fazer todo o trabalho, enfim, dele se esforçar tanto, enfim, talvez até porque não se sabe se vai adiantar, porque a pessoa já está muito envolvida, e isso vai, enfim, corre com muito trabalho, muita dedicação. Então talvez nessa uma situação mais fácil, então aí compete a pessoa que sabe mais a ter essa responsabilidade e educar a pessoa que sabe menos. Mas quando se trata de uma situação mais difícil, nós poderíamos pensar, como no sangue, enfim, a pessoa está super envolvida, que aí esse trabalho já não compete, enfim, numa situação dessas já não teria essa responsabilidade. Vem a Torá e fala não, que mesmo nesta situação que a pessoa está super envolvida, a pessoa sim tem essa responsabilidade, e sim cabe a ela, enfim, cabe a ela, a Hashem dá essa força para ela, para que ela vai fazer esse trabalho, enfim, de educação, por assim dizer, de aproximar outra pessoa, e a Hashem está falando para ela que através desse trabalho ela vai, está, por assim dizer, garantindo que ela vai ter sucesso, que ela vai, enfim, conseguir através, mesmo que a pessoa já está muito envolvida em algo e é difícil, enfim, mas a Hashem fala, não, mesmo assim você tem a responsabilidade, eu estou te dando força e poder para que você consiga fazer esse trabalho, mesmo nessa situação extrema. Isso com relação a sangue é extremo porque envolve a pessoa muito envolvida. Com relação a insetos, seria o caso que a pessoa ela está tão baixa que ela até come insetos, que eu poderia falar que para uma pessoa que ela já está num nível tão baixo, já não adiantaria, por assim dizer, ou não tem essa responsabilidade de educá-la, enfim, por assim dizer, já que ela de ir até ela, enfim, de uma certa maneira descer até o nível dela, falar a linguagem dela de uma certa maneira. Então, talvez numa situação dessas, uma pessoa que ela já está num nível tão baixo, então aí já não compete mais a mim, não tenho mais essa responsabilidade, vai ser algo que é difícil, que dificilmente eu vou conseguir alcançar, porque ela já está, enfim, são, como a gente fala, duas línguas diferentes. Então, por assim dizer, alguém que está na Torá, não teria, por assim dizer, não teria nem espaço, por assim dizer, para poder educar uma pessoa que está porque está falando uma outra língua, está falando, enfim, a Torá está no nível, enfim, que a pessoa não vai comer inseto, enfim, porque é uma coisa que é, enfim, repugnante, enfim. E mesmo assim a Torá fala ainda que você deve, que a pessoa sim tem responsabilidade em descer ao nível, em aproximar aquela pessoa que está num nível que é oposto, enfim, que é justo o contrário daquilo que a Torá representa, daquilo que a Torá manifesta. Ela está justo no nível que está comendo uma coisa que é repugnante, enfim, que um ser humano comum talvez nem faria. Mas mesmo assim, cabe a pessoa ela descer para aquele nível que é oposto à Torá, enfim, que a Torá, né, nem fala sobre, nem dá espaço para isso, por assim dizer, num certo aspecto. A Torá proíbe isso. Enfim, é algo que é repugnante, material, enfim, e mesmo assim nós temos essa responsabilidade de descer ao nível dele, enfim, de falar com essa pessoa que se encontra nesse nível tão baixo. Enfim, então quer dizer, tanto nessas duas situações do sangue, que representa a pessoa que está muito envolvida com algo, tanto com relação ao inseto, que significa que representa alguém que está no nível muito baixo, que está até comendo inseto, nessas duas situações cabe a pessoa que sabe mais, enfim, a pessoa que tem mais conhecimento dele, que está mais próxima dele, ir lá e educar, passar a mensagem que, enfim, trazer eles de volta no judaísmo, mesmo que eles estão num nível extremamente baixo, e que de uma certa maneira talvez isso não iria, você poderia pensar, não tenho responsabilidade de trazer uma pessoa que está no nível tão assim, fazer o kiruv, né, por assim dizer, de uma pessoa que ela está literalmente contra, se ela está um pouquinho mais próxima, enfim, então aí eu posso ir lá e, enfim, fazer aproximá-la, mas se ela está nesse nível tão baixo,
que está comendo inseto, então aí já não caberia mais essa responsabilidade. Fala a Torá, não. Existe sim essa responsabilidade da gente entender que existe essa situação, enfim, uma pessoa que está num nível tão baixo, enfim, tão contrário àquilo que a Torá representa, aquilo que talvez o ser humano representa, a gente tem que também lidar com essa situação, enfim, e descer ao nível daquela pessoa. E não dizer, esse nível já não compete mais, enfim, já não tem mais esperança, já não tem mais espaço, já não é mais da nossa responsabilidade, a Torá já não aceita, então, isso daqui, né? Como se fosse, então vamos meio que negar essa pessoa, enfim, essa situação. Não, fala a Torá, não, mesmo que é uma situação muito baixa, tem sim a responsabilidade de descer, enfim, de ir até o nível daquela pessoa, de entender ela e aproximá-la. E o terceiro seria com relação a algo que está acima da lógica. O que representa algo que está acima da lógica? Justamente algo que, em geral, não tem como você explicar. Não tem como você falar o porquê, enfim, né? Explicar o porquê ou não porquê. Então, a gente poderia pensar que, como, na verdade, é algo que não tem como você explicar, que não tem uma razão, então fica difícil da gente poder educar. Uma vez que não tem uma razão, não tem alguma coisa que eu possa, por assim dizer, me basear num argumento lógico. Então, numa situação dessas, a gente poderemos pensar que nisso já não tem mais muito a ideia da educação. Quando se trata de algo que existe algum argumento lógico, então eu tenho a obrigação de ir lá ensinar aquela pessoa, de educar aquela pessoa. Mas agora que se trata sobre algo que é acima da lógica, então, por assim dizer, já não tenho mais argumento, enfim, não tenho talvez, então já não compete, já não compete mais a mim, já não tenho mais como educar. Quando se trata de algo que eu posso argumentar, enfim, mitzvot que são lógicas, não é? As mitzvot lógicas, aí sim eu tenho a obrigação da educação. Mas mitzvot que estão acima da lógica, como é que eu vou ter essa? Como é que, enfim, talvez a gente poderia se pensar que a educação já não haveria mais por causa dessa situação que já não há mais argumentos, né? Enfim, já é uma questão que cada um, por assim dizer, acredita em uma coisa, cada um tem, enfim, a sua opinião, cada um tem a sua crença, cada um tem, certo? Cada um tem a sua fé, enfim, algo que transcende a lógica. Que é a parte espiritual, então, né? Ou seja, alguma coisa de fé, enfim, alguma coisa que tem a ver com alguma coisa ou qualquer mitzvah que transcende a lógica, né? Uhum. Então, como eu poderia convencer aquela pessoa, enfim, ter essa obrigação de educá-la, se na verdade é algo que não tem um argumento, vamos falar assim, seria algo que compete, algo que está acima da lógica, então nisso já agora eu entendi. Talvez nisso já não haveria mais já não haveria mais essa obrigação, vamos chamar assim, como a gente fala, né? Religião, por assim dizer, não se discute, enfim, religião não se discute. Uhum. Assim, quer dizer, no sentido que uma coisa que ela está acima da lógica e não há argumento, então, a princípio não haveria como a gente poderia pensar, não, nisso então cada um, eu não tenho mais responsabilidade, ele acredita nisso, eu acredito em outra coisa, então pronto, eu não vou, enfim, não tenho como conversar, não tenho como convencer, enfim, não vou discutir o assunto, não vou tentar aproximá-lo, uma vez que se trata sobre algo que está acima da lógica. E vem a Torá e nos diz que não, que mesmo com relação a algo que está acima da lógica, também existe esse poder de educação. Também existe esse poder. Hashem está falando para a gente que ele está dando a força para que mesmo que se a gente for falar para outra pessoa, para cumprir essa mitzvah que está acima da lógica, ou enfim, para acreditar em algo que, enfim, em Hashem, enfim, com coisas que não tem um argumento lógico, enfim, são mitzvot que estão acima da lógica, tanto na questão de fé, tanto com relação às mitzvot práticas, que se a gente falar para aquela pessoa, por mais que talvez não tenha assim, um argumento lógico que nós podemos dar, mas falando para aquela pessoa cumprir isso, enfim, trazendo ela para essa ideia do judaísmo, que o judaísmo acredita, falando isso aqui para elas, aqui sim teria um impacto sobre a pessoa, aqui sim teria um efeito sobre a pessoa. Por mais que não vai ser um efeito através da lógica, você não vai explicar alguma coisa, porque se trata de uma questão que está acima da lógica, mas vai ser mais pegando, enfim, vai pegando no coração, sem dúvida, enfim, falando mais, trazendo para a pessoa a ideia judaica, isso vai sim ter um impacto, sim vai ter efeito sobre a pessoa, vai ter influência sobre a pessoa, por mais que talvez não por mais que não lógico, mas vai fazer sim a pessoa ela ter uma mudança. Quer dizer, a Hashem está dando uma brachá, enfim, está dando uma força, que por mais que vai adiantar eu falar com ele sobre isso, enfim, eu não vou conseguir convencê-lo. Cada um tem uma opinião, cada um tem
uma fé, cada um tem, então, ou essa mitzvah aqui que vai compensar que eu fale sobre essa mitzvah para ele. Se eu falar sobre essa mitzvah para ele, enfim, essa mitzvah está acima da lógica, ele não vai cumprir, porque não vou ter como explicar para ele qual é a lógica da mitzvah, uma mitzvah que está acima da lógica. Por isso nos diz a Torá que, enfim, se você faz de coração, obviamente, de verdade, com sinceridade, e sim você falando para aquela pessoa, de verdade a ideia da fé, enfim, de verdade a ideia, enfim, de acreditar em Hashem, de cumprir, enfim, os mandamentos, sim, obviamente, enfim, com relação a não-judeus seria os 7 mandamentos da Torá, os 7 mandamentos que se encontram, que a Torá nos diz para Benei Noach, enfim, para os filhos de Noé. Então, falando, por mais que são coisas que estão acima da lógica, que não tem, que às vezes, as mitzvot, tem mitzvot que sim, tem mitzvot que não, mas que, enfim, quando se trata de em termos gerais, em algo que está acima da lógica, enfim, tanto os 7 mitzvot com a senhora Rebbe traz, tanto os 7 mitzvot com relação para Benei Noach, e tanto as mitzvot que nós temos para o povo judeu, que são mitzvot que muitas vezes envolvem que não estão assim, que não tem uma lógica, então envolve uma situação que está acima da lógica. Nestas duas situações, a Hashem está dando essa brahá, enfim, que a gente ao falar com verdade, com sinceridade, enfim, falar de coração, então sim haveria um impacto sobre a pessoa, por mais que você não vai conseguir trazer um aspecto lógico, por quê? Mas falando, educando, trazendo a ideia, passando a mensagem, que devemos, enfim, servir a Hashem, então isso sim teria uma influência, por mais que se trata sobre algo que não há um argumento, aspecto lógico. Então, nessas 3 situações, a Torá quis enfatizar, que nessas 3 situações, sim temos a força, sim temos a competência, sim compete a nós, sim a Hashem está nos incumbindo e ao mesmo tempo está nos carregando de força, enfim, está nos dando força para que a gente consiga cumprir esse papel de educação, esse papel tão bonito, enfim, que a pessoa, que a Hashem ele dá para a pessoa, é algo muito especial, da gente poder trazer o outro para o caminho de Hashem. Então, mesmo nessas 3 situações, a pessoa sim tem essa responsabilidade do Gadol, da pessoa mais velha tem responsabilidade com o Katan, com a pessoa, enfim, que sabe menos, e por isso eu quis falar justo nestas 3 situações. Então, algo muito especial que nós aprendemos, que podemos extrair como mensagem da nossa parashá. Vamos...